o Sérgio, eu já vou antecipar, ele vai ter que mudar o repertório dele, nosso presidente do Conselho Fiscal e também secretário de Desenvolvimento, e o nosso coordenador da Comex. Ele faz uma pergunta, e ele vai ter que rapidamente. Aí ele fala assim: sempre uma pegadinha para mim. A pegadinha vai ser o seguinte: eu vou antecipar a pergunta que ele faz quando ele tem uma fala aqui. Quem vem a essa casa pela primeira vez? Levanta a mão, por favor. Quem está aqui que não é associado à Cianf? Por favor, pode ficar à vontade. Bem-vindo, todos nós acolhemos você. Frio hoje. Alguém, quando saiu de casa, viu a temperatura? Vamos lá. Outra pergunta. Isso é um aquecimento. Alguém viu? Eu vi. À noite começou com 14, depois caiu para 12. Isso aqui no centro. E hoje pela manhã saiu 16. Por quê? Você tem uma música que falava o seguinte: com que roupa eu vou? Né? Com que roupa eu vou? Alguém conhece? Lembra essa música? Tá? E aí é o seguinte: sou presidente dessa casa, Roosevelt Consi, meu nome. Durante 5 anos estive aqui como diretor do Júlio Cordeiro. E estou falando isso, enquanto isso vocês vão se preparando, porque essas duas câmeras estão filmando aqui a gente. Aqui nós temos um estúdio de TV. Tá? A nossa Rebeca hoje é a diretora dessa suíte aqui, é da comunicação, e nós estamos fazendo a filmagem. Essa câmera que está aqui, ela pega vocês que estão aqui. E essa câmera pega quem está falando. Só para a gente poder ver que o negócio aqui é sofisticado. Tá? Nós temos mais de 100 anos, mas somos contemporâneos. Então, por que eu estou falando isso? Porque também eu ocupo a presidência do Nova Friburgo Country Club. E quando nós entramos lá, o que a gente sempre administrou? O clube está fazendo 68 anos. O que a gente sempre administrou? Piscina, sauna, campo de futebol, quadra de tênis e tal. E é isso. Os clubes sociais no país, eles tiveram uma desidratação, uns chegaram à falência, a maioria deles, e outros que sobreviveram estão em estado pré-falimentar. Por quê? Porque as pessoas iam para clube social, primeiro para quê? Sociabilizar. E hoje, onde a gente sociabiliza? Né? Isso aqui, para uns, acaba a depressão, para outros, entra na depressão. Né? Mas é isso aqui. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós chegamos lá, nós tínhamos a dificuldade de poder ver o seguinte: clubes sociais, piscina, sauna, campo de futebol, isso virou commodity. Porque vários condomínios hoje passaram a ter. Tá? E com todo respeito, a Minha Casa Minha Vida, que hoje tem um teto maior, mas para trazer isso, não no sentido da depreciação, mas no sentido da elevação, em São Paulo eu vi um projeto de Minha Casa Minha Vida, com toda essa estrutura de piscina, sauna, campo de futebol. O Sérgio está falando que sim, porque ele é paulista, toda semana ele vai para São Paulo, e área gourmet. Então isso não virou. Vários prédios, né, em várias cidades grandes, aqui em Friburgo acho que já está começando, já são construídos com uma churrasqueira dentro do apartamento. Tá? E o que isso tem a ver? Afinal, o grande desafio nosso foi a gente pensar como nós vamos fazer a administração do clube ser diferenciada, não administrando somente o que é commodity. E rapidamente já digo que para vocês que é o seguinte: temos aqui sócios aqui do clube, e a gente pensou o seguinte: qual é o nosso diferencial competitivo? Qual é o nosso grande ativo? Não era sauna, piscina. Às vezes na casa de um de vocês aqui, a piscina é muito melhor do que a do nosso clube, a sauna é muito melhor. Tá? A gente viu o seguinte: nós estávamos sentados sobre um tesouro que a gente não trabalhava. E qual era o tesouro nosso? A história. Era a nossa área. Tá? De 40 atrativos, não vim aqui para falar do canto, mas só para falar do que eu vou falar. Porque às vezes você, para chegar onde você quer chegar, você tem que pegar alguns caminhos. Então, o que acontece? Acontece o seguinte: acontece que aquilo que a gente trabalhava, que a gente achava que era commodity, a gente estava administrando como os outros clubes. E quando a gente viu que a gente tinha uma área de 200 mil metros, de quase 170 anos, que era do Barão de Nova Friburgo, um dos homens mais ricos do Brasil, que a casa de festa dele era aqui em Friburgo, lá no Country Club, onde teve um jardim que foi construído, elaborado, criado paisagisticamente por Auguste François Glasiot, que foi o diretor de parques e jardins do Império, construiu a Quinta da Boa Vista, Passeio Público, Praça da República e
E o Museu Imperial em Petrópolis. Epa! Aí o que tem a ver? Olha só, levei 5 minutos para falar do Country Club, começamos a fazer a gestão do clube com um olhar mais incisivo para a história. E o clube teve uma capacidade de recuperação grande. Tem gente hoje que paga o clube e não vai ao clube. Tem gente que paga o clube só para caminhar no clube e ver que aquilo ali é um santuário. Aquilo é particular. As pessoas pensam que é público, mas é particular. São 63 escrituras e tal. Então, o principal ativo, a gente teve que descobrir o principal ativo. E por que eu falo isso? Você lembra que eu comecei a falar de frio? Para vocês não esquecerem? Professor Marcelo, o professor em sala de aula é assim. Ele tem que fazer e depois ele tem que ir fechando as caixinhas. Por que eu falei? Porque nós temos o maior ativo da nossa cidade e a gente não trabalha ele. E se não trabalha ele, não trabalha ele bem. Tá? Qual é o principal ativo? Qual o diferencial competitivo que nós temos aqui em Nova Friburgo? Vamos lá? O frio, gente. O frio, gente. O frio. A gente sai daqui para a gente ir para o frio. A gente sai daqui para a gente ir para Santa Catarina para o frio. A gente sai daqui para Rio Grande do Sul, frio. Quem tem condições sai daqui para ir para o Rio, para o frio fora do país. A gente faz um investimento. E aqui como é que a gente fala de um frio? Que horror! Que horror, tá um frio hoje, tá um horror, tá um frio. Se alguém liga pra gente de fora, né? Como é que tá aí? Tá um horror, né? Coisa de doido. Aí chegam turistas aqui às vezes, o que tem para fazer? Agora no frio não tem nada. Se fosse no calor, tinha as cachoeiras de Lumiar, né? Então, para dizer para vocês que a gente tem que cuidar do nosso frio. A gente tem que dar uma paradinha daqui a pouco. A associação tem que dar uma parada, a cidade tem que dar uma parada e pensar nesse principal ativo. E aí, o que a gente traz para o tema de hoje? O que isso tem a ver? A nossa Zoom. Hoje, para nós da Cianf, o principal ativo que nós temos, depois de vocês associados, é a Zoom. Porque a Zoom, ela terá a capacidade, né, se nós trabalharmos juntos e bem, ela terá a capacidade de elevar a associação ainda mais. A associação hoje é a principal associação a comercial, industrial e agrícola do estado do Rio de Janeiro. Somos 1.500 associados, a maior que tem. Hoje fazemos parte de um grupo, há 30 dias, de um grupo chamado G50, que é um grupo nacional, só para vocês terem orgulho. Daqui a pouco você vai sair daqui e vai querer ser sócio. Eu quero ser sócio, eu quero ser sócio. Tá? Aí fala com o Juan, tá? Quero ser associado. E hoje nós fomos destacados e distinguidos e fazemos parte de um grupo nacional, de um conselho nacional com 50 entidades. Das 2.300 entidades no Brasil, somos uma delas, uma das 50, chamado G50. E falando nisso, então, para que vocês vejam da importância que nós entendemos que a Zoom tem para a gente. Tá? Então, que vocês também vejam essa importância. Eu queria chamar aqui, nós temos dois companheiros, se tivermos mais aqui. Heloísa, você me destaque, temos 3 chegando agora. Eu queria convidar aqui o meu presidente do Conselho Fiscal e coordenador do nosso conselho, da nossa Câmara de Comércio Exterior. Temos aqui o Marcelo Sérgio Tadeu, o Marcelo Verli, que é conselheiro nosso e é também presidente do nosso Conselho de Ciência e Tecnologia, que talvez seja aqui, quer dizer, a figura de maior destaque, de maior representação no tema que nós temos hoje aqui a abordar. Temos aqui a Fabiana Caiuca, que é a nossa conselheira, que é coordenadora da Câmara do Comex. Quem mais nós temos aqui, por favor? Conselheiros aqui, nosso, tá? Então, para que a gente possa apresentar, primeiro, esse é o time nosso aqui, tá? Queria dar, então, mais uma vez as boas-vindas. O propósito aqui foi dizer da importância, hoje, da TV Zoom para a gente. A TV Zoom, hoje, numa pesquisa que fizemos, de cada 10 pessoas, quando você vai perguntar em TV de Friburgo, 7 lembram logo da TV Zoom. Nós adquirimos a TV Zoom há 2 anos, faz parte do grupo hoje da ACIANF. Adquirimos essa TV, ela não é da ACIANF, ela é de vocês, ela é nossa. A gente precisa conversar mais a respeito disso, que a gente quer devolver mais a vocês o investimento que vocês fizeram, tá? E o que a gente está fazendo, a gente tem que destacar mais vocês, tá? E esse é o propósito. E aí, para finalizar, eu queria dizer para você o seguinte: olha só, nós estamos numa casa que ela é centenária,
mas a gente entende que ela é contemporânea, tá? Ela precisa estar hoje, vivendo o que é o hoje, e para estar vivendo o que é o hoje, a gente precisa atrair os temas de hoje. E nós não somos aqui tantos hoje. Essa casa, ela já teve aqui gente em pé, esperando para entrar, com fila de espera e tal. Mas é isso. Esse tema, ele é muito novo. Não. Esse tema já tem mais de 40 anos que nós já falamos em inteligência artificial. Mas agora que efetivamente, ele brotou. Então, os que estão aqui hoje é o que estão dispostos a entender essa revolução que está acontecendo. E a gente pode dizer, nós que hoje lideramos esse grupo dos 1.500, se nós não nos prepararmos para essa revolução, nós vamos ficar de fora. Não tem outro jeito. Ou estamos dentro ou estamos fora. Tá? Então, agradeço muitíssimo a vocês, porque quando a gente coloca um tema, às vezes que é um tema aberto, aí é fácil. Mas é o que o Juan conversávamos, eu e o Juan. O tema de hoje é desafiador. Ele vai nos provocar. Salvador vai trabalhar aqui hoje com o João e vocês vão verificar o seguinte, ele era o dono, fundador da Zoom, compramos dele, da Luciana, e contratamos ele como um gestor, para que ele permanecesse. E pedimos a ele que ele fosse o camarada da inteligência artificial da casa. E ele começou a se preparar, já gostava, tem feito muitos cursos e tal. Então, essa fala no sentido amistoso e carinhoso com vocês. O meu amigo Cadu está aborrecido comigo, porque eu, quando me preparei para vir para cá, eu não vim de rubro-negro. Aí ele falou assim, você não está de rubro-negro aqui? Pô? Lá na loja tem um casaco como para você comprar isso aqui. Aí já falamos o seguinte, não, o meu é um colete, que é um cobre frio aqui para o peito. E o Carlos Eduardo, muito generoso com a sua loja lá na ARP. Queria passar a palavra aqui para os nossos companheiros aqui, para que eles pudessem dar uma breve saudação e para que a gente já pudesse começar. Isso foi um pequeno aquecimento. Sabe aonde? No coração e na mente de vocês. Para que a gente pudesse aí estar relaxado para o que vem. Senão vai falar assim, o negócio está meio pesado, tá bom? Então, obrigado aí pelo carinho de vocês. Venham sempre, venham outras vezes. Recomende a Cianf para quem não é associado. E esse é o nosso trabalho. Tá? Vamos continuar aqui sempre representando vocês e não somente com a maior dignidade, com a maior qualidade, principalmente dos serviços que a gente possa ter. Muito obrigado. Bom dia. Marcelo Verli. Bom dia, presidente Roosevelt, bom dia a todos e todas. Tive com o Salvador ali fora, ele falou que participo de todas as reuniões que acontecem na cidade, né? Não chego a participar de todas, mas algumas eu elejo como muito importantes. E essa é uma delas. E eu comparo a inteligência artificial como, quem lembra dessa época, né, do século passado, a máquina de escrever dos anos 80. Mudou a tecnologia e a gente precisa se adaptar continuamente para estar apto aos novos desafios. E como você falou, eu particularmente me recordo da inteligência artificial, o tema ser falado desde os anos 90, quando nós recebemos aqui em Nova Friburgo o professor André Monar. Ele fez o doutorado na Inglaterra em inteligência artificial. Só que nunca tinha sido tão popularizada quanto agora. Desde novembro de 23, né, quando a OpenAI lançou o ChatGPT, a gente passou a viver uma outra época, uma transformação muito intensa, e há aqueles que, de alguma forma, têm uma fobia pela tecnologia, acham que vão abrir mão da sua capacidade cognitiva, de aprendizado próprio, e há aqueles que estão surfando a onda, né? Eu, particularmente, acho que aqueles que surfarem essa onda, que continuarem aprendendo continuamente, serão aqueles que estarão bem posicionados nesse novo tempo. Eu tenho usado bastante, vou até falar 3 que eu uso com bastante frequência. PowerPoint, não usei nunca mais. Alguém aqui ainda usa o PowerPoint? Vou te dar uma dica. Gamma, G-A-M-M-A. A ideia central você coloca, né, com a sua competência, com a sua capacidade cognitiva, que sempre prescindiu da inteligência artificial, e aí em 2 minutos você tem uma apresentação espetacular que vai te permitir fazer a mágica acontecer, porque não vai poder abrir mão do falar, né? Essa é uma inteligência artificial. Outra, TacTic. Já ouviram falar? Uso muito, hein?
A parte mais chata da atividade administrativa, pelo menos na minha visão, é preparar ata. A ata sai pronta, gente. Isso é saúde mental. É uma coisa assim espetacular. Não só a ata pronta, mas o resumo, call to action e por aí vai. E uma outra que eu uso bastante é o aplicativo que transcreve áudio. Você está numa reunião, recebeu um áudio, não pode falar, não pode ouvir, você manda ali para o blip, vira texto, que é a que eu uso mais, e aí você tem o texto pronto, enfim. Então são 3 de muitas ferramentas que estão à disposição, que nenhuma delas fez com que eu deixasse de pensar, mas me gerou uma economia de tempo e um aumento de produtividade. Então a gente vai aprender aqui com o Salvador, que é um cracaço, João, que está seguindo a mesma linha, e agradecer, Roosevelt, parabenizar, porque você tem feito essa casa continuar se ressignificando, né? Aqui, a TV Zoom, o Nova Friburgo Country Club, são ícones de Nova Friburgo que, com essa gestão arrojada, com essa equipe espetacular que você tem aqui, tem feito um trabalho maravilhoso e que tem gerado resultados, entregas de qualidade para a nossa comunidade. Obrigado mais uma vez. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. É uma área realmente, como disse o presidente, desafiadora. Ele tirou minha fala, porque eu sempre pergunto quem é a primeira vez e quem é sócio e quem não é, mas reforço a pergunta. Até para chamar a atenção, para a gente fazer sempre uma relação entre o que eles dois falaram e o que a gente vai ouvir daqui a pouco, né? Eu acho que o segredo para viver razoavelmente bem hoje, nessa atualidade, principalmente a gente que é 65+, é fazer essa ponte entre valorizar a história e usar a tecnologia para fazer essa junção, né? Se a gente conseguir fazer isso, a vida fica muito mais interessante, até porque chega num determinado momento da nossa vida que a gente tem que ter motivação para continuar. Eu acho que o conhecimento sempre é uma motivação importante ao longo da vida, principalmente ao longo dessa parte final da vida, né, que a gente espera que seja grande ainda, que dure um bom tempo. Mas obrigado pela presença. Essa é a ideia da Cianfra, está sempre se ressignificando, usando aí seu termo. E eu queria, inclusive, que no final você agregasse na palestra do Salvador esses 3 sites aí, eu não sei, que você citou, que acho que vão ser úteis para todo mundo, né? E brincar com ele, porque a gente faz a reunião do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, da qual eu participo, e eu tenho observado que, ultimamente, a ata sai assim 15 minutos. Agora eu descobri por quê, né? Não é que ele é um gênio, mas é porque ele está usando a tecnologia, né? Como ele é da área, ele está usando antes e não está divulgando para todo mundo. Agora ele divulgou o segredo. Tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. A casa fica honrada e a nossa perspectiva é sempre essa, é trazer conhecimento e, vamos dizer, motivar as pessoas a participar do associativismo, que é muito importante para que a gente avance mais e melhore a nossa qualidade de vida e a qualidade da vida da nossa cidade e da nossa região. Eu falo sempre na região, que acho que é importante Friburgo ser farol aí dessa região que nos procura e de quem acho que a gente precisa ajudar a desenvolver também. Bom dia para todos. Muito obrigado pela presença. Bem, bom dia a todos e todas. Eu sou Fabiana Caiuca, para os que não me conhecem. Sou presidente do CIMEC, que é o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura. E, claro, agradecer a presença de todas vocês, enaltecer as mulheres aqui presentes e fazer um convite a todos para estarem presentes no nosso conselho. O objetivo do conselho é, primeiro, representar as mulheres empreendedoras na nossa comunidade empreendedora feminina friburguense, trazer as mulheres para dentro do associativismo, né, estimular a cultura associativista para as nossas empreendedoras da nossa comunidade. Também promover capacitação, promover o desenvolvimento do empreendedorismo feminino aqui na nossa região. Então, nós realizamos a cada terceira quarta-feira do mês uma reunião de trabalho aqui para que a gente promova o networking entre as mulheres, para que a gente promova a capacitação, conhecimento e estimule também o associativismo, né, e a nossa rede, fortaleça a nossa rede. E faço esse convite a vocês para estarem presentes, divulgar a nossa palavra do empreendedorismo feminino, né, divulgar que temos aqui, dentro dessa casa, um Conselho da Mulher, né, para que a gente ocupe esse espaço e desenvolva cada vez mais o empreendedorismo feminino na nossa comunidade, na nossa região.
Então, fica o convite, fica o apelo para que vocês passem essa mensagem para frente. E obrigada pela presença, e tenho certeza que todos vão aproveitar bastante aqui o conteúdo do Salvador hoje para vocês. Obrigado, pessoal, time. Vamos dar início, então. Agora a coisa pega, está acelerada, todo mundo aquecido. Agora é com o time do Juan. Muito obrigado a todos. Juan, boa sorte. Obrigado pela fala, presidente. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Juan Chagas, executivo comercial aqui da Cianf, coordenando também o Café com Associados. É um prazer enorme recebê-los aqui. Nosso presidente estava aqui, foi fotografado com uma nova tecnologia, que é essa câmera aqui, né? Câmera, a gente poderia dizer que não é nova, até porque foi fotografada o nosso primeiro presidente há 107 anos atrás. Mas essa aqui é diferente porque ela tem o advento da tecnologia da inteligência artificial. Então, tudo que está sendo gravado aqui nesse momento, vocês vão estar presentes aqui também em algum momento durante esse evento. Isso tudo vai para a inteligência artificial, a gente dá um comando aqui, a Rebeca está controlando aqui o que a gente está realizando. Isso tudo vai sendo jogado para a inteligência artificial, a gente dá o comando e daí a gente pega todo o conteúdo que a gente precisa. Então, vamos fazer um conteúdo falando de inteligência artificial, que vai ser uma matéria jornalística. Então, ele faz o corte com o conteúdo que a gente precisa, né? Então, desde lá de trás, a gente vem acompanhando essas novas tecnologias, né, e não é diferente há 107 anos depois de que a gente iniciou o nosso trabalho. Como o presidente falou, esse nosso posicionamento de se antecipar à tecnologia, né, nos traz um posicionamento estratégico institucional muito relevante e que nos coloca a nível nacional no grupo do G50+, que são as 50 mais representativas associações comerciais e empresariais do Brasil, né, de 2.300. Então, é um número relevante. Isso logicamente, faz com que a gente precise sair, né, desse papel municipal e a gente chega ao nível estadual, chega ao nível nacional. Então, a representatividade, aquilo que a gente faz aqui, ela tem uma repercussão a nível nacional a partir do momento que a gente faz parte desse grupo, que é o G50+. Vocês podem ver que a logo da Cianf ela modificou, era um catavento, agora são 3 pontes, né, que representa aí a municipalidade com as associações, a federação a nível estadual e a confederação. E, logicamente, essa ponte ela leva o empresário, vocês que estão aqui, ao desenvolvimento econômico local da região e, logicamente, desenvolvimento de vocês enquanto empresários, né? Então, esse é o objetivo. Vocês vão começar a ver essas logos aqui que representam o comércio, a indústria, a agrícola, cultura e turismo e serviço. Vocês vão começar a ver frequentemente esse novo posicionamento da Cianf. E aqui, rapidamente, para a gente falar dos projetos. A Fabiana Caiuca já esteve aqui, presidente do SEMEC, né? O encontro sempre acontece na terceira quarta-feira do mês. Quem ainda não faz parte está sendo convidado nesse momento. SEMEC é um projeto, né, é um projeto que já tem mais de 300 mulheres, né, empreendedoras, cada um dentro do seu ramo de atividade, mas é um produto muito especial que faz com que vocês possam se conectar também e se desenvolver de forma conjunta. Nós temos aqui a Comex, né, que é a Câmara Técnica de Comércio Exterior, ajuda as empresas a exportar e a importar produtos, né, no sentido de que algumas empresas poderiam ter dificuldade, por exemplo, com compra e venda de câmbio. Então, aqui nós temos profissionais técnicos que vão tratar todos esses pontos, seja compra e venda, seja logística, desenvolvimento de mercado, enfim. Nós temos o Café com Associados, que está acontecendo aqui. Esse evento ele tem 3 etapas, a gente já iniciou lá fora com o café, né, vocês vão se conhecendo, fazendo esse network, que é o objetivo do café. Em sequência, a gente tem a palestra. Salvador vai estar falando da inteligência artificial aliado à comunicação juntamente à TV Zoom. E, em sequência, a gente vai ter uma dinâmica de grupo. Não vou falar o que é, porque ela é surpresa, mas é uma dinâmica que tem o objetivo que vocês possam se conectar um com o outro, né? Fazer justamente essas conexões. E o COGEM, que é o Conselho do Jovem Empresário, Jovem Empreendedor, e que se reúne toda última semana do mês, né? Então, já faço o convite para que vocês possam estar presentes aqui também na reunião. Todos esses eventos, a gente tem dito aqui na Cianf que toda quarta-feira do mês acontece um evento, toda quarta-feira de toda semana. E esses 4 eventos aqui, eles têm uma palavra em comum, que é o network, que são as conexões. Vocês vão poder se conectar com outros empresários.
Tudo isso faz parte do nosso programa que se chama Cianf Presente. Nós queremos estar mais presente na vida de vocês. Já tivemos uma oportunidade de ir lá na Fullscreen, né, com o Alcindo e com o Eliton, escutar um pouco da empresa de vocês, do diferencial de vocês, e ver como é que a gente pode trazer isso para dentro da casa, para dentro da Cianf. Já tenho marcado uma reunião aqui com o Fábio para a gente poder justamente chegar até vocês, né? Isso é a Cianf Presente. A gente quer estar presente na empresa de vocês, entendendo a demanda, vendo o que a gente pode fazer para ajudar no desenvolvimento empresarial de cada um de vocês. E aí, como o presidente falou, em 2021 vem a compra da TV com o objetivo de aproximar vocês da TV. Entender que nesse momento a gente rompe o paradigma de que TV é algo distante, como falávamos antigamente, algo distante, algo oneroso. Isso não acontece mais, a gente aproxima você da TV, porque a TV é do associado. Então a gente entende a demanda de vocês com relação à comunicação e a gente agora pode atender a necessidade de vocês com a TV Zoom. E aí a gente traz esse tema, como o presidente falou, desafiador, né? Porque não é um tema do futuro, é um tema do presente, já está acontecendo. Salvador vai ter oportunidade aqui de explicar e praticar o que é a inteligência artificial na prática. Então, convido agora o Salvador com o tema TV Zoom e o futuro da comunicação com a inteligência artificial. O Salvador e também o João, que vão estar fazendo essa palestra aqui com a gente. Muito obrigado pela atenção de todos. Salvador, está com você a palavra agora. Olá, bom dia. Então, o João faz parte da equipe lá da gente e eu não preparei palestra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou conectar o computador e eu vou mostrar para vocês como a gente trabalha no dia a dia, utilizando a inteligência artificial. A gente vai ver na prática ali acontecendo e algumas coisas que a gente já está no processo de implementação, que começou até essa semana, mudança de paradigma lá na equipe. Então vocês vão ver o que a gente está implantando também. Enquanto o João conecta o notebook, eu retornei para a TV Zoom em 2023. Conheci o Roosevelt no final da década de 90, ainda através do que a gente na época chamava de informática, que hoje é a tecnologia da informação. Eu fui gerente de CPD da Fundação Municipal de Saúde, hoje Secretaria de Saúde. Estudei na PUC, programação na década de 80 ainda. Então, minha primeira atividade foi na área de tecnologia, na área de TI. Só que eu sou uma pessoa que quando eu chego num hotel, né, por exemplo, sou chefe de cozinha, dirigi uma área de gastronomia da universidade durante 10 anos, estudei no exterior, papapá, mas nunca na minha vida, ao me hospedar no hotel, quando tem lá a profissão, em todas as vezes eu escrevi publicitário, porque eu me considero uma alma criativa. Então a gente carrega com a gente, nessa inquietude minha, o passado, servindo como base do que a gente faz no presente, mas eu sempre fui uma alma criativa. Bom, quando eu retorno para a TV Zoom em 2023, já com um olhar mais de empresário, de gestor, e isso tem muito a ver com a fala do Roosevelt, quando ele fala do patrimônio do country club, que é o todo e não aquilo que o associado pode usufruir de maneira muito objetiva como uma sauna, né? Eu percebi o seguinte, cara, agora a gente faz, sexta-feira junto com a cidade, a gente faz 25 anos. E a gente tem lá, ó, Heródoto Bento de Mello, a gente deve ter entrevista de 1 hora com ele, umas 5, 6 entrevistas de 1 hora. Eduardo Valentim, que faleceu tem pouco tempo, a gente deve ter lá umas 10, 12 horas de Eduardo Valentim. Rafael Jacu, tantos grandes nomes da história de Friburgo que estão nesse acervo do que a gente foi filmando, construindo. E tem lá Paulo Azevedo, Saudade Braga, diversos outros, Marcelo Verli, bastante coisa. E aí eu percebi o seguinte, ninguém em Friburgo, nem nós, nem a Voz da Serra, nem a InterTV com G1,
a gente tinha um domínio do nosso maior patrimônio, que era o quê? Conteúdo. Conteúdo. Era sempre um voo cego. Você ia falar de uma coisa e tinha um voo cego. Por que eu chamo de voo cego? O Zé, que trabalha na Zoom, no ano de 2018, fez uma matéria sobre um determinado bairro de Friburgo, sobre um problema que estava acontecendo lá. Só que aí o Zé pegou, mudou para Sergipe. E aí quem era o diretor de jornalismo foi para a InterTV. A equipe foi mudando, a coisa foi mudando, e de repente acontece em Friburgo alguma coisa relacionada àquilo. Ninguém lembra do que estava para trás, que a gente já tinha falado naquele assunto antes, que aquilo já tinha acontecido, que na verdade não era um fato novo, mas uma repetição de fato, para que você pudesse falar com propriedade daquilo. Então, tanto historicamente quanto jornalisticamente, eu percebi que, peraí, cara, isso tem um hiato aí, tem uma lacuna muito grande. Então, antes do lançamento do ChatGPT, antes de explodir na cara da gente a inteligência artificial, eu parti para uma coisa na Zoom. Já está conectado, João? Abra a barra de acervo. Precisamos transformar em texto tudo aquilo que a TV Zoom produz. Porque hoje a tecnologia não permite a gente, com agilidade, pesquisar informações dentro de um vídeo. Eu não consigo, por exemplo, botar uma chave de pesquisa e o Google vai dentro de cada vídeo do YouTube, dentro do conteúdo que está lá e me retornar. Hoje ainda não, daqui a pouquinho sim. Tá? Então, ou seja, tudo que é conteúdo de vídeo, no bolo, está perdido. Então a gente começou na Zoom e eu fui muito boicotado, porque o ser humano detesta mudança. O ser humano detesta que mude a marca de café dele de manhã. Ele detesta mudar a rotina dele, o jornal que ele lê de manhã. Ele gosta de chegar no Labamba e ir para a mesa que ele sempre fica no Labamba. Isso faz parte do ser humano. O ser humano ele constrói os hábitos afetivos dele através da rotina. Então foi um inferno lá no meu jornalismo na Zoom e tudo mais, mas eu já estou acostumado, a TV Zoom sempre foi assim, né? Cada vez que a gente mudava uma câmera, queriam me mandar embora. E o que a gente começou a fazer? A gente começou a usar uma primeira IA, que já tinha um esquema de IA, mas não era declaradamente uma IA, que era um software de edição de vídeo. E a gente começou a transcrever os programas e transcrever as matérias jornalísticas. Então, do mesmo jeito que a gente botava uma matéria jornalística no nosso site, eu fiz um programa, que é esse que está aí na tela, que a gente chama de acervo Zoom, que o objetivo dele era registrar, armazenar tudo que acontecia na Zoom, de forma que eu pudesse pesquisar. Inclusive, um pensamento que eu tenho é que não deveria ser só Zoom. Deveria ser a Voz da Serra, deveria ser os outros portais também. E para que todo mundo tivesse um nicho comum de pesquisa, porque jornalisticamente a gente pode fazer isso. Eu posso pegar um conteúdo da Voz da Serra e colocar numa matéria minha e acreditar. Quem falou primeiramente nisso foi a Voz da Serra na edição tal. Isso é permitido no jornalismo. Então a gente construiu esse programa. João, clica na aba lá de conteúdos, a caixinha. Então aquela caixinha ali é uma aba que eu tenho aonde estão todos os conteúdos que a gente começou a registrar. Aí tem uma palavra que a gente praticamente não usou na TV Zoom, talvez só tenha usado no primeiro programa que foi o Zoom Debates, aparecido pelo Roosevelt, que é CONAR. Vai lá, escreve CONAR ali, João. Até que falamos mais vezes. Mais vezes. Entra para mim, por favor. Pode ser no Pensando no Friburgo? Pode ser no Pensando no Friburgo. Eu gosto de usar o Zoom Debate como case. Então, se a gente olhar aqui do lado, a gente tem... vai rolando a tela. Ó, a primeira... Dá uma parada, João. A primeira fala do Modesto ali foi com 21 segundos de programa, 21 segundos e 19 frames, ele começa a falar, foi 3 de janeiro de 2025, vai rodando. E aqui tem 1 hora de transcrição do programa,
com a minutagem de cada personagem e o lá, Roosevelt falou, Maria falou, Joaquim falou, isso está tudo aqui. No final de 1 hora, aí depois, quando a inteligência artificial veio, porque eu fui assim, precisamos registrar agora. Depois a gente vê o que a gente vai fazer na frente. Quando a inteligência artificial chegou, a OpenAI lançou o ChatGPT e tal, eu falei, bom, agora a gente começa a usar. A gente começou a pegar esse conteúdo, joga na IA, o que ela faz? Ela pega, cria um resumo do programa por personagem. Então, qual foi o pensamento do apresentador no programa? Foi tal. Convidado 1 foi tal. Convidado 2 foi tal. Aí ele já pega, faz um resumo disso para a gente postar no Instagram, para estimular que as pessoas vejam o programa, daquele conteúdo que está lá, e já gera também um resumo que a gente pode publicar no portal de notícias. Então, de um conteúdo de 1 hora, está lá aquela coisa toda. E aí é muito difícil, a gente às vezes tem a ferramenta, mas a gente não embute na cabeça do profissional, que é um profissional que vem mais de trás, até gente bem 17 anos mais nova que eu, mas que não tem essa inquietude tecnológica que eu tenho. Aí eu estou vendo lá na Zoom, determinado dia, só para dar um exemplo do uso, eu estou ouvindo lá na Zoom, no jornalismo, que iríamos fazer uma matéria, posto de saúde, alguma coisa lá em Rui Sanglar. E o pessoal da comunidade lá estava chateado, porque tinha uma quadra de futebol, que derrubaram para fazer o posto de saúde, alguma coisa assim, e a comunidade sempre acionando o jornalismo da Zoom. Aí eu ouvi aquilo e falei, não, mas peraí, eu já ouvi isso antes. Eu já ouvi essa história de Rui Sanglar antes. Mas, falei, gente, a gente já não fez essa matéria? Não, é porque não entregaram o posto de saúde, que a obra está atrasada e tal, para. Aí eu, já foi no acervo? Não, mas para quê? Aí tá bom, beleza. Eu mesmo fui lá e entrei no acervo. O que eu percebi? A gente tinha estado feito essa matéria, em que a obra estava atrasada, e o responsável falou, a obra vai ser entregue 3 de dezembro. E a gente ia lá encher o saco em setembro, uma coisa que na matéria anterior já tinha sido falado, que ia ser entregue no dia 3 de dezembro. Não fazia sentido, naquele momento, atender o líder comunitário. Agora, se eu não tenho essa história pregressa, eu ia gastar gasolina, hora funcionário, ia irritar o poder público desnecessariamente, ele já tem diversas coisas para gerir, então a gente tinha esse histórico, né? Agora, vocês parem para pensar, 5 anos de histórico, para você virar para a inteligência artificial e falar assim, me dê o histórico da passarela da Vila Amélia que desabou. Então vai pegar todas as matérias que teve. Teve um programa do Zoom Debate, teve um programa ali, teve outro programa aqui, teve 5 matérias jornalísticas. Agora construa um texto com a linha cronológica em cima desses eventos. Eu vou ter isso tudo. Por isso que é importante a gente registrar de forma ordenada os dados. Aí chegou lá, dia 3 de dezembro, de fato, foi a data que tinha sido marcada, a gente foi a Rui Sanglar, a obra não estava pronta, a empreiteira tinha abandonado, aí já é outra coisa, aí já é um desdobramento da notícia, mas a gente tinha a sequência toda, aí já muda de figura. Esse ano, quando a gente voltar a falar em Rui Sanglar, a gente já sabe que tivemos lá tal, foi prometido para dezembro, que a empreiteira que estava fazendo abandonou, foi visto outra empreiteira, então a gente tem uma história para construir aquela informação. Então, isso é o acervo. Clica lá nas imagens, ô João, na aba de personagens. A gente tem várias abas aqui que é muito interessante. Por exemplo, acidente com vítima fatal. Eu posso ir lá, colocar a palavra acidente, tá? E aí eu vou no mapa, o mapa ele vai me pontuar aonde eu tive acidente com vítima fatal, de forma que se o mapa estiver muito pontuado numa localidade, eu já sei que ali é um local que acontece muito acidente. Não funciona muito bem, por quê? Porque os bombeiros, quando registram um acidente, estrada Friburgo-Lumiar, e aí? Em qual quilômetro? Aí fica difícil, porque às vezes tem uma lombada que gera acidente. Isso a gente não conseguiu ainda fazer. A gente, escreve lá em cima, por favor, Marcelo Verli, João. Pode falar.
Sim, sim. Qualquer... Ó, Marcelo Verli. Vai descendo, João. Toda pessoa que dá entrevista para a TV Zoom, tá? E a gente tem isso. Em breve aqui na Cianf a gente pode ter, hoje a gente tem um QR Code que a gente marca a presença, mas simplesmente por estarmos aqui, termos as câmeras, em breve não precisa nada disso. Chegou, já reconhece o rosto da gente, já dá presença e dizendo que a gente esteve na reunião e de repente depois já encaminha um resumo daquela reunião. Então isso já é realidade na Zoom. Bota no mapinha ali, João. O mapa eu acho que é aí, né? Amplia para Friburgo. Como não é celular... Está com dificuldade, João? Como não é celular, o computador ele tem perdido um pouquinho a referência de local. Puxa o mapa para cima para a gente poder ver, João. Isso. Cada pontinho desse, beleza, escolhe um aí e clica nele. Clica no ponto. Ó, são acidentes. Então ele mostra o local do acidente e aqui tem o texto, link para o YouTube, que vai direto na matéria. Vamos supor que o nosso jornal teve meia hora. Essa notícia ela começou com 7 minutos. Já cai no YouTube no 7º minuto, que é o do ocorrido. Então, a gente tem uma base muito grande para poder pesquisar, assistir e olhar coisas que aconteceram. Bom, isso é o que a gente já tem, aí. Vamos lá, João, para o arquivo doc agora. Eu preparei para hoje. Gostaria de fazer uma matéria na qual a gente falasse sobre bet. Bet hoje é uma praga social no Brasil. É uma praga social. Existe uma coisa no comportamento humano que tem uma base genética, que é o gene da compulsão. Normalmente o alcoólatra ele pode ter vício com drogas, vice-versa, cigarro com droga, cigarro com álcool, jogo, tudo faz parte, eu não estou falando isso é ciência, tem todo um embasamento disso. Tudo isso está envolto num contexto. Sendo que propaganda de cigarro hoje em dia está proibido, né? Só que propaganda de bet está liberada. Tá, Ricardo? Você levar teu filho na creche, chega lá, tem um outdoor da bet lá dentro do... Tem celular que já vem com bet. Você já compra o celular, ele já vem da... Sabia disso, Marcelo? Já vem o celular com bet ali para o cara apostar. Bet são essas apostas, casas de aposta online, que você, sem sair de casa, numa compulsão, você pode perder tudo aí. E aí eu fiz o seguinte, tem uma coisa em inteligência artificial, que é o prompt. O que é o prompt? Você vai lá na feira, compra isso para mim, compra aquilo para mim, compra isso para mim, compra aquilo para mim. Traz batata para mim. Aí volta o cara com batata barô. Pô, mas eu te pedi batata. Aí ele responde, mas batata barô não é batata? Então, ou seja, eu dei uma ordem incompleta. Se é uma pessoa que está muito afinada comigo, então ela já sabe que tipo de batata que eu quero. Mas se é uma pessoa que não está acostumada a fazer compra, ela vai trazer a informação errada. Então, o prompt que a gente usa, né, na verdade, é o comando que a gente está dando para a inteligência artificial para ela me retornar uma coisa. E eu, na hora que eu vou dar um prompt, eu escrevo de maneira muito fluida. Mas eu já aprendi algumas coisas. Eu tenho que definir para ela o que eu quero, baseado em quê, o que ela não pode fazer e o que eu quero que ela me retorne. Então, eu fui lá sem me preocupar com português nem nada, eu coloquei assim, ó, atue como jornalista especializado em psicologia e comportamento humano. Escreva uma matéria sobre as bets no Brasil. A matéria deve ser clara e fácil de entender para pessoas com pouca educação formal. Foco da matéria. Até tem erro de português ali, ó. O risco, não os riscos, das bets para as pessoas que possuem compulsão e impacto social na família e ambiente de trabalho. Aborde. A quantidade de dinheiro que sai do mercado de consumo diminuindo as vendas de alimentos e vestuário. Nota, cite fontes. A questão publicitária no Brasil que proíbe propaganda de cigarro, papapá. Esse foi o meu prompt. Ou seja,
jornalisticamente, eu defini o tema, defini a base argumental, a forma que eu quero construir uma matéria. Então, tem a interação humana aí. Tá? Eu falei o que eu quero, do jeito que eu quero, já está muito claro ali que eu não quero falar a favor. Então, já tem aí o jornalista atuando. João, copia, por favor, o coisa. E aí é o seguinte, o maravilhoso da inteligência artificial é a troca. Você fala e retorna. Eu acho que esse prompt, esse comando, não está muito bem formulado. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ela melhorar o prompt. Antes de mandar ela fazer, eu vou mostrar para ela o meu prompt e vou falar assim, pô, melhora esse prompt para mim. Então é isso, a gente copiou, entramos aqui no ChatGPT, que é o mais famoso, né? Essa é a conta paga de $20 por mês. Ele colou aquele texto que eu li para vocês e só escreveu assim, melhora esse prompt. Sobe, João. Deu um I? Não, é AD, esse está certo, é AD. Pode clicar. E tá chato, né? Que agora ele já me chama pelo nome. A primeira vez que ele botou o meu nome, né? Eu falei, pô, mas como é que você sabe que eu chamo? Aí ele começou assim, não, você é Salvador, você gosta de programar na linguagem tal e tal, você é coordenador da TV Zoom. Aí eu, pô, mas eu te dei liberdade para fazer isso? Ele, não, desculpa, se você quiser eu apago. Mas de todas as conversas que você teve antes comigo, ou seja, antes ele não tinha. Depois de um determinado tempo, ele passou a registrar ali as minhas interações com ele. E ele, inclusive, vai dar rata na matéria. Vou mostrar para vocês a rata que ele vai dar. Bom, lá, já deu uma melhorada lá. Ó. Atue como especialista, ele separou tema, foco da matéria, pontos obrigatórios. Vai subindo, João. Pontos obrigatórios a serem abordados, ele dividiu em tópicos, instruções finais, o texto deve ter 500 palavras, jornalística tradicional com lead, desenvolvimento e conclusão, título provocativo e impactante. Beleza, agora, João, copia essa resposta dele, e aí tem o seguinte, o ChatGPT, ele tende a ter vícios. Então, se eu estou conversando com ele, e eu faço uma nova pergunta, ele vai estar influenciado pelas anteriores. Ou seja, a primeira coisa que eu pedi para ele foi para melhorar meu prompt. Aí ele me retornou um prompt novo. Se eu mando agora ele executar o prompt, pode ser que ele esteja influenciado pelo primeiro que eu dei. Entenderam mais ou menos a questão? Então, o que eu vou fazer? Vou abrir uma conversa nova. Copiou, João? Vou abrir uma conversa nova, então essa conversa é nova. Começamos do zero, é como se eu tivesse chegado agora. Opa, bom dia, tudo bem? E agora eu vou colar aqui o prompt que ele gerou para mim. Ele vai copiar lá. Aí ele já começou a escrever a matéria, ó. Aí ele já começou a dar a rata ali, ó. Por Salvador Canta, especialista em psicologia e comportamento humano. Eu não falei isso, eu falei que ele tinha que atuar. Aí ele deu uma rata ali, mas a IA ela precisa de supervisão humana. Aí vai gerar aqui olha só, a nova epidemia silenciosa vai gerar um texto sensacional. Pode falar, por favor. Bom dia. Sim. Tá. Você é da área tecnológica também? Você é da área tecnológica também ou não? Show. Então, eu vou contar uma história da minha vida. Por que eu larguei? Por que eu larguei a programação anos atrás e fui para a área publicitária, onde eu montei a TV Zoom e tal. Num determinado momento, existia uma empresa chamada Novell, que ela detinha 80% do mercado de redes dentro das empresas. Naquela época não existia internet, você tinha 10 computadores numa indústria, os 10 estavam conectados em rede, de forma que eu conseguia mandar arquivo de um computador por outro.
a empresa se conectava através de uma rede novel. Tá? Isso era fato. 90% das pequenas empresas, rede novel. As empresas muito grandes tinham já soluções corporativas da IBM, de outro porte. E aí, eu vendi um carro, não era um carro zero e tal, mas vamos botar aí que fosse hoje um valor equivalente a uns 50 a 60 mil, para fazer um curso de engenharia de rede novel. Tinha que ir para o Rio, pagar hotel, sofria com aquele calor absurdo de Rio de Janeiro. E as provas, todas as provas em inglês, adaptativas. Vocês já ouviram falar em prova adaptativa? Você imagina que você tenha 20 conteúdos numa disciplina. E aí você começa a fazer a prova online com 20 perguntas. Aí na quarta pergunta você erra a resposta. O que a prova adaptativa faz? Ela esquece os conteúdos, ela vai só na ferida. Entendeu? Ela percebeu que você, num determinado assunto, é uma fragilidade. Ela, em vez de ver o teu conhecimento como um todo, ela começa a cutucar a tua fragilidade. Então é muito mais difícil de passar. Porque se você tivesse lá 10 conteúdos e você dominar 8, mas se você errar a questão de 1, ele vai só naquele 1 até te derrubar. Então eu passei por todo esse sofrimento. Uma das provas foi reprovada, tive que pagar para fazer de novo, em dólar, justamente nessa dificuldade toda. Naquela época meu inglês era bem inferior do que é hoje. E aí, beleza, consegui a certificação. Tá. Olha, não é brincadeira não. 2 meses depois vem a Microsoft. O Windows for Workgroup. Acabou, a novel não existe mais. Aquilo caiu como uma bomba atômica no mercado e o Windows passou a dar de graça o que a novel vendia. Então, todo investimento que eu fiz de tempo, de dinheiro, de perspectiva, de sonhos, desabou. Não tinha internet para a gente saber qual era a tendência de mercado. Não tinha ninguém aqui em Friburgo que ia te dizer para onde vai, para onde deixa de ir. Todo mundo usando, Hack usando, ARP usando, provavelmente Torrington usava, todo mundo utilizando novel e de repente aquilo acaba. Aí eu falei, não vou mais gastar minha energia, porque você nunca sabe para onde vai, tudo muda muito rápido o tempo todo, e é um desgaste absurdo você estar tendo que estudar sem ter tempo de desenvolver. Então, engenharia de prompt. Quando a gente fala em engenharia de prompt, hoje ainda não tem uma cadeira, de fato, de engenharia, de metodologia, o suficiente para dizer que isso é uma carreira. Eu fiz 2 cursos de engenharia de prompt, que na verdade são cursos aí de 2 horas, de 3 horas, que te ensinam a dizer o que você quer, o que não pode, o que você quer de resposta formatado como. Eu poderia pedir que essa matéria tivesse em forma de planilha, tivesse já formatada para um PowerPoint. A favor ou contra. Então, você estruturar. Então, o que eu fiz aqui? A primeira coisa que eu fiz aqui foi derrubar a engenharia de prompt, porque eu botei o meu prompt, mas depois eu virei para o GPT e falei assim, faça um prompt melhor. Então, a partir do momento que eu percebi que ele melhoraria meus prompts, ele já fez o trabalho de engenharia de prompt para mim. Ou poderia até perguntar, o que está faltando no meu prompt para você me dar um resultado melhor? Ali ia falar assim, isso, isso e isso. Aí eu responderia os 3 tópicos, por exemplo, qual o orçamento mensal que você tem para essa campanha? Qual mídia social que você usa? Qual o período que a campanha vai durar? Aí ele me faz umas outras perguntas, eu respondo, aí ele reconstrói um prompt de fato bacana para dar entrega. Vamos lá. Sim. Não, sem problema nenhum, sem problema nenhum. A gente, de certa forma, tem um poder decisório, que ela não tem. Tá?
de decidir o que a gente quer da resposta e o que ela não quer. Ao mesmo tempo, para formular uma boa pergunta, de forma estruturada e tudo mais, a gente gasta um tempo para escrever, para organizar e para poder ter um prompt bem elaborado. Provavelmente, o prompt que eu fiz, ela já me entregaria um bom resultado a partir do prompt que eu dei. Quando você pegar e olhar o prompt dela, ela pegou, deu uma organizada melhor, uma estruturada no prompt que eu dei. Mas, às vezes, quando a gente vai dar um prompt, por exemplo, eu quero uma campanha publicitária para a minha empresa. Então, eu quero estruturar essa campanha. E ela abre o leque. Porque, às vezes, no teu pensamento, você pensou A, B e C. Mas você esquece, por exemplo, vou te dar um caso lá da TV Zoom. A TV Zoom, a gente tem uma presença forte no Instagram. A gente tem presença em Facebook. Agora, a gente está entrando com conteúdo um pouquinho diferente no TikTok. Mas a gente não tinha percebido que hoje o LinkedIn, que é uma mídia social profissional, de carreiras e tudo mais, está ocupando um espaço muito importante. Então, numa interação dessa com a inteligência artificial, ela perguntou assim, mas o LinkedIn você não vai usar? Aí eu respondi, posso até usar, seria bom? Ela vai lá e deu todos os argumentos, né, que eu comi mosca. Então, ela é muito boa para dar insight, para ela ampliar o teu campo de visão, porque a gente está limitado àquilo que a gente faz, né? Então, eu, por exemplo, não uso TikTok. Como é que eu posso disparar uma campanha de TikTok dentro da Zoom se eu não uso? Quem usa são os meus estagiários lá, né? Então, ela é boa para ajudar nessa formatação. Bom, então ela foi lá e escreveu a matéria, correto? Então, a matéria está bacaninha ali. A gente poderia imprimir essa matéria na Voz da Serra, que estaria tudo certo. João, copia agora o conteúdo da matéria, já copiou? Agora tem o seguinte, o Google, que é onde a gente pesquisa as coisas, ele tem um negócio chamado SEO, que é SEO, que é o mecanismo de busca dele, que é um troço meio assim, ou você trabalha do meu jeito, ou eu vou te ignorar. Então ele tem umas forçações de barra, que na verdade ele criou para ele poder ser mais eficiente. Por exemplo, título de matéria, matéria jornalística que vai para o, por exemplo, site da Voz da Serra, o site da Zoom, título de matéria não pode ter mais de 60 letras. Você não pode construir o texto com mais de 10% em voz passiva. Aí, cara, tem aquela, porra, o que é voz passiva, o que é voz ativa? Você começa a ficar, tem um monte de regrinha para tornar o teu texto mais atrativo para o Google, de forma que, quando o cara pesquisar assim, acidente em Nova Friburgo, ele mostre na frente a matéria de quem escreveu ela do jeito Google, do que quem escreveu uma puta matéria, mas que não está formatada. Aí agora o João copiou aqui aquela matéria que foi escrita, né? E aí até agora a gente estava no ChatGPT padrão. Agora a gente vai começar para os GPTs, eu vou tirar o chat, vou chamar só de GPT, que a gente constrói lá dentro da Zoom para objetivos específicos. Então a gente tem um GPT chamado Postagens no Portal. Vai descendo ali do lado esquerdo, João, que você vai achar ela aí. Eu vou até sair da frente. Ali, João, em cima de palestra de IA. João, você passou, João, lá embaixo. Assim, isso. Aí ele vai colar ali agora o texto. O que o Postagens no Portal faz? Ele foi programado para pegar um texto jornalístico da Zoom e reformatá-lo todinho para ser publicado no Postal dentro dos padrões do Google. Ele deixou o Salvador Canto lá, mas não tem problema não. É só subir aí, João. Tirou, beleza. Agora ela vai pegar o... Desliga aqui para mim. Automaticamente ela reescreveu a matéria. E aí, no final Vamos lá, pega aí, João, só um minutinho, volta. Ó,
título, posso usar até 70 caracteres, o ideal é 60. Aí ele colocou lá o título. Apostas online, vício crescente ameaça famílias e economia local. Aí a frase foco. A frase foco é o troço mais chato da coisa. A frase foco, ela é, tipo assim, a alma do que você está escrevendo. E quando você determina a alma, ele te obriga a um monte de coisa referente àquilo. Por exemplo, eu vou ter que ter obrigatoriamente, olha lá, a frase foco é aposta online. No meu primeiro parágrafo, eu tenho que botar essa palavra tal e qual está escrita aí. Se não tiver no primeiro parágrafo, já começa a ser punido em determinadas coisas. Então, ele reescreveu o texto, aí ele já me deu ali meta-descrição, que é uma coisa que eu tenho que fazer, subtítulo, tudo compatível com o número de caracteres. Vai descendo, João. Aí agora ele reescreveu a matéria, tá? Aí, por exemplo, um parágrafo não pode ter mais do que X palavras. Você é obrigado a usar palavra de conexão. Por exemplo, primeiramente, em primeiro lugar, depois de tudo, apesar de, te obriga a ficar usando essas palavras. Então, vai subindo, João. Ele foi escrevendo a matéria, essa matéria está prontinha para ser publicada no jornal, e depois ele me dá uma estatística do que ele fez. Só um minuto. Olha lá, quantos caracteres tem a matéria, descrição, percentual de voz passiva no texto, quantas palavras de trânsito no texto ele utilizou. Aí depois ele faz uma análise da qualidade do coisa e, por último, ele me dá um resuminho. As fontes, o jornalismo sério tem que ter fonte, você tem que apresentar de onde está vindo o discurso que você fez, e estão ali as fontes que na hora de postar a gente coloca ali. Então a gente já viu ali 3 etapas, né? Primeiro, melhora meu prompt. Segundo, escreve a matéria para mim baseada nos meus pressupostos, no que eu quero dizer. E aí você vai lá, altera um pouquinho aqui, altera um pouquinho ali, depois formata para eu publicar no site. Você não tem noção do que é fazer isso manualmente, né? Antes da gente implementar isso, tem um farolzinho vermelho, que é uma ferramenta que te ajuda a ver se sua matéria está bem postada, que ele tem um farol vermelho para SEO. Vermelho quer dizer o seguinte, cara, tua matéria está mal feita para SEO. Seu texto pode ganhar o Pulitzer, mas para o Google achar não está bom. E ele tem um outro farol vermelho que ele diz se seu texto está claro ou se não está claro. Quando eu pego a TV Zoom antes da gente implementar isso, era só vermelho. Vermelho, vermelho, vermelho. Bom, depois que a gente começou a implementar, agora só dá verde, e às vezes verde e laranja, porque às vezes a gente não quer mudar o texto para que tenha melhor legibilidade segundo ao Google, porque o texto perde a alma. Eu não posso me adaptar ao Google quando eu falo de cinema. Quando eu tenho uma coisa uma receita que eu vou enumerar ingredientes. Aquilo sai do padrão, né? Bom, João, então aqui a gente já mostrou a gente usando o ChatGPT para formatar uma notícia para que seja publicado num portal de notícias. Para escrever a matéria, a gente usa na Zoom. Essa matéria foi escrita com auxílio de inteligência artificial. Isso é uma coisa que faz parte do que está se construindo hoje no pensamento de inteligência artificial, que é a transparência e a ética. Tá? Deixar claro até onde teve a intervenção humana, a ajuda da inteligência artificial. Bom, o Juan falou que ia me derrubar. A Anne deu R$10 aí para me derrubar. Vamos lá, deixa eu olhar as telas, a palestra. Volta lá no doc, João, para eu ver o que a gente deixou ali para trás. Vai descendo. Beleza. Abre a tela da seleção de 70 aí, João. Essa é a imagem que eu baixei da internet ontem, da seleção de 70. João, dá um print screen na tela. Vai dar só um print. Aí ele vai selecionar a área ali onde está a fotografia.
Ele poderia carregar também do computador lá a fotografia, mas o print vai mais rápido. Está com dificuldade, João? Joga, vai no GPT, por favor. Cola a foto. O prompt vai ser: descreva essa imagem. Ele analisou a foto todinha, faz uma descrição de formato, se a pessoa está triste, se a pessoa não está. Já é um processo recente de análise. Aí, se a gente for pensar, a gente está analisando fotografia aqui, né? Mas eu posso também analisar vídeo. Mas como é que isso poderia funcionar? Entrevista de emprego. Entrevista de emprego. Você vai fazendo perguntas, a pessoa vai respondendo, aquilo está sendo filmado, e depois você tem uma análise. Olha, a pessoa estava titubeando, as respostas ali têm 50% só de precisão de ser verdade, e aí te dá mais ou menos uma análise comportamental baseado em ciência, que já existe isso hoje, que é a neurociência que se usa em neuromarketing. Então você tem toda uma possibilidade de coisas para fazer, né? Até identificou ali, cara. Aham. Sim. Antes você apanhava, porque você pegava uma resposta que você via que era na trave, e aí você começava a fazer uma série de outras perguntas para poder puxar aquele fio para ver se é banana ou se é maçã. Mas isso depende de você ter técnica de entrevista, não é habilidade para confrontar, para achar o contraditório. Hoje a IA já ajuda nesse sentido. Ah, sim, sim. Tem muitas coisas que empresas pegaram, se especializaram e já vendem o serviço da IA treinada para fazer aquela coisa. Outras, na Zoom, tem muita coisa que fui eu que criei aquele GPT específico para fazer o que eu quero, e tem outras que a gente paga assinatura de produtos específicos. João, vamos lá no prompt copia lá no doc. Dá um Ctrl+C aí. Volta lá no GPT. Bom, o GPT já recebeu a imagem, não recebeu? Então ele já sabe o que está acontecendo lá. Para ajudar no processo, eu pedi para ele me dizer o que tinha na imagem. Que isso é uma maneira de forçar ele a ter uma compreensão da imagem. Senão é o seguinte, ele é que nem o ser humano, ele vai pelo caminho mais fácil. Se eu jogo a imagem lá e meto uma pergunta do nada depois, talvez ele não veja o todo da imagem. Quando eu peço para ele me descrever, ele já foi obrigado a pegar e olhar tudo, ver o contexto, aquela coisa toda, né? E aí agora eu peço para ele o seguinte, eu vou mostrar para vocês um gerador de vídeo, que ele gera vídeo a partir de texto ou vídeo a partir de foto, a partir de imagem. Só que ele funciona em inglês. E aí eu sou completamente incompetente para descrever uma cena que eu quero em inglês, porque tem uns recursozinho de angulação de câmera, de preservar a luz, de dar um ambiente bucólico. São coisas assim que a gente acaba não escrevendo e que vai fazer diferença no resultado. Então, eu pedi para ele para gerar um prompt, expliquei qual o programa que eu ia usar, que é o Runway, e expliquei para ele, olha, não precisa detalhar muito a imagem não,
porque eu já vou fornecer para o runway a imagem. Então, o runway já vai ter a imagem. Eu quero que você descreva para mim o que eu quero. Então, o que eu quero? Imagina que está lá a seleção de 70, o cara vai tirar a foto, mas não tirou a foto ainda, enquanto isso está lá os caras lá. De repente o cara faz assim, bota a mão do outro, o outro dá só uma mexidinha de corpo. Para tornar aquilo factível, e o problema de geração de vídeo e inteligência artificial, que às vezes o cara levanta o braço assim, aparece um terceiro braço, né? Tem umas coisas que... Tentei colocar um jogador fazendo embaixadinha, dava para fazer um filme e vocês iam gargalhar durante 1 hora. Copiou o prompt, João? Está lá o prompt, né? Vamos agora ao Runway, que é essa plataforma. A gente está fazendo um documentário sensacional agora sobre futebol de Friburgo. Sensacional porque pô, você descobre coisa. Você descobre que a gente teve jogador aí na década de 60, que jogou na seleção olímpica, disputou Copa, que jogou na seleção brasileira, que é ídolo do Internacional. Aqui em Friburgo ninguém lembra que existe. Imagina lá, inauguração do estádio do Grêmio. Maior estádio de time da época. Estádio de time não compara com o Maracanã, mas estádio de time. Estádio do Grêmio, inauguração. O Grêmio vinha de 3 jogos, detonando ali a América do Sul, batendo em time argentino, batendo em time uruguaio. Grêmio lá com orgulho, 200%. Aí vai jogar com quem? Internacional, é igual briga de Fla-Flu aqui no estado do Rio. Aí entra aquele friburguense lá, bota o friburguense para jogar no time, ele mal tinha chegado no Rio Grande do Sul, o que acontece? O cara mete 4 no Grêmio. Resultado final do jogo é 6-2. 4 gols de um friburguense. Então aqui a gente não lembra dele, mas lá tem estátua. O cara narrou a Copa de 78 junto com o Galvão Bueno. Então a gente está recuperando isso tudo. E por que isso está aparecendo ali na tela? Nem vai estar aparecendo isso. Você começou uma sessão nova? Começou. Ah, não tem problema não. Isso aqui é uma das coisas que a gente está fazendo, que foi recuperar os brasões dos times, colocar dentro dos estádios, gerar eles em 3D, fazendo movimento. Isso foi uma das linguagens publicitárias que a gente pesquisou, mas não adotou. Então tá no meu arquivo ainda. Então, olha só. Está ali a foto da seleção de 70, está o prompt do que eu quero, pode gerar, João. Ó, só um minutinho. Aqui eu estou usando o Runway geração 4, que é o mais moderno que tem, e ele vai me gerar um vídeo de 5 segundos na proporção de uma TV de LED. Eu poderia pedir que isso fosse para um celular, um Reels de Instagram e tal. Óbvio que aí não ia conseguir enviar uma foto deitada, teria que ser uma foto em pé. Por exemplo, o Pelé em pé, um jogador em pé. Pode botar para gerar, João. Vai descendo a tela, por favor, que ele vai estar gerando para baixo. Ó. Começou a geração. O Runway, ele é pago. Ele gera imagens de 5 em 5 segundos ou de 10 em 10 segundos. A primeira imagem que ele gera em HD, não é nem Full HD, mas ele tem recurso de você subir a resolução até 4K. Tudo isso pago. Então, não é brinquedo para se divertir em casa, igual a gente usa o ChatGPT para gerar bonequinho, papapá. A gente usou todo um processo de IA para as campanhas da TV Zoom de 25 anos, que a gente vai usar a animação. A gente criou um mascote, que é um controle remoto, né? O mote da agência é a Zoom é você no controle. Por quê? Porque hoje a gente deixa de ser televisão para ser uma plataforma multicanal. Então, é uma plataforma com site, uma plataforma com mídias sociais fortes, tudo integrado. Então, você fez um programa, aquele programa vai gerar mídia social, aquele programa vai gerar matéria no portal, isso tudo começa a se integrar. Então, a gente criou um controle remoto, que seria, a gente vai botar ainda nas mídias sociais para um concurso para dar um nome para o garoto. E aí é o controle remoto andando de carro, é o controle remoto na Praça do Suspiro. Ele vai interagindo, é um senhor assistindo televisão, mas esse senhor é um controle remoto. Então, a gente desenvolveu tudo isso na campanha. E nos jogadores de futebol, as fotos estão muito antigas e muito degradadas.
E mesmo no Photoshop, contratando uma pessoa para restaurar aquela foto, não fica 100%. E a gente descobriu que nessa inteligência artificial, a gente consegue um grau de recuperação da imagem absurda. Bom, o vídeo já está gerado. Só um minutinho, João. Aqui no comecinho do vídeo, no primeiro frame, ele vai mostrar a foto antiga. Isso tem que ser cortado depois em edição. Mas é muito interessante para você ver da onde partiu e para onde foi. Dá o play, João. Inclusive, não era bem o que eu queria, porque eu queria que ninguém se levantasse, se movesse. Só queria que a pessoa fizesse um gesto, né? Como quem está na... Aí você imagina, a gente fazendo um documentário com foto velha, e ele restaura a foto de forma que eu tenho que estragar de novo, porque fica tão redondo que nitidamente todo mundo vai ver que não é uma foto de época. Eu tenho que ir lá botar uns grãos de ruído de câmera antiga, como é que era antigamente, para poder parecer que é a imagem antiga de fato, porque ele dá o troço redondo, né? Eu peguei uma foto minha de criança, sabe quando você começa a revirar coisa assim, e você fala assim, não era assim, era. E aí peguei uma foto que estava num dia nublado, dia chuvoso, um dia feio em Rio das Ostras, devia ter 8 ou 10 anos, eu me lembro perfeitamente. A gente alugava a casa e foi 15 dias de chuva. Aí tem a foto lá com uma penca de caranguejo na mão lá, de siri, sei lá, que meu pai me deu para segurar, para tirar a foto. Eu joguei, só que eu falei assim, pô, bota um dia de céu azul aí e tudo mais. Olha, é absurdo de mandar para meus irmãos, mas quem filmou isso? Né? Absurdo o resultado que entrega. Então a gente tem o runway aí. João, entra por favor de novo lá no GPT, copia um parágrafo do texto. Aí eu vou mostrar para vocês agora o Eleven Labs. A Luciana, que foi quem fundou a TV Zoom comigo, a minha esposa, meu norte, meu tudo. Cadê o Semec aqui? Fabiana saiu? Me abandonou? Tá, Josane está aí. Luciana é a alma, o coração, o espírito, é tudo. E ela, quando eu conheci, eu produzindo jingles, ela já era jornalista, já fazia venda de comerciais para empresas, ela tinha clientes, eu comecei a produzir jingles. Sou músico também, produzi jingles para os clientes dela. E assim a gente se conheceu. Então a Luciana, ela tem um dom, ela é uma locutora sensacional, porque ela dá uma expressão na notícia triste, na notícia publicitária, ela é sensacional. E aí eu fiz assim, bom, vamos fazer um teste? Porque às vezes eu quero gravar uma matéria, por exemplo, eu estou em casa, aconteceu algo importante em Friburgo, eu tenho o vídeo, o texto eu consigo gerar rapidamente no GPT, mas aí eu não tenho a voz, e ela está dando aula na Estácio, eu não consigo amarrar isso. Aí o que vamos fazer? Vamos clonar a Luciana. Então a gente pegou, colocou 40 minutos de Luciana falando. O ideal seriam 2 horas para ficar perfeito, mas após 30 minutos já funciona. Depois, para finalizar o clone, ela tem que estar diante do computador, com o microfone aberto, e aí o Eleven Labs gera um texto na hora, e ela tem que ler aquele texto na hora. Isso é uma forma da gente não clonar a voz dos outros. Senão eu poderia pegar lá vários programas de Jô Soares com a voz dele, mandava clonar para usar numa peça comercial. Nesse caso, ele tenta impedir dessa forma, porque a pessoa tem que estar lá no final do processo para ler o que aparece na tela para confirmar que a voz é dela de fato. Faz o login com o Google e dá o ADM TV Zoom. Já entrou direto? Já entrou direto. Bota text to speech. Esse é o meu mesmo, cara? Cadê a Luciana aí? Era para estar... Eu não tinha deixado aberto. Procura ali, Luciana. Escreve aí, Luciana. Luciana F, tá lá. Isso. Agora o que ele vai fazer? Ele vai colar aqui
o texto lá do GPT e dá o Generate Speech. O áudio do notebook está aberto, Rebeca? Era para estar saindo. HDMI, seria para sair no HDMI, né? Apesar de os cigarros serem banidos da mídia e dos eventos esportivos desde 2000, as apostas continuam sendo amplamente divulgadas. Ademais, até campeonatos infantis têm patrocínio de casas de apostas. Entidades como o Conselho Federal de Psicologia e o Procon-SP vêm alertando para os riscos dessa exposição descontrolada, especialmente entre os jovens. A falta de regulação demonstra que o país ainda ignora a real dimensão do problema. Bom, aí a gente tem como fazer uma locução mais lenta, a gente tem como tirar um pouquinho da estabilidade para não ficar travado demais, tirar a similaridade. Aqui está com muito exagerado. João, vai na última opção aí, Style Exaggeration. Puxa um pouquinho, bota em 70%. Beleza. Vai lá na locução que está faster, puxa mais um pouquinho para o meio. Primeiro slide aí. Tá bom, tá bom. Dá o Regenerate Speech ali. Apesar de os cigarros serem banidos da mídia e dos eventos esportivos desde 2000, pausa, as apostas... Entenderam aí a ponto de eu pegar uma fala dela. Eu tenho um grupo, nós somos 5 filhos. Eu peguei uma fala dela descascando em cima dos meus irmãos e postei lá no grupo só dos irmãos. E geralmente eu falo muito, todo mundo fala muito lá em casa, é um quebra-pau entre a gente danado, né? Olha, eu postei o áudio dela, silêncio absoluto. Que é aquele silêncio mortal, né? Quem é essa cachorra tá falando aí? Tinha cara de boazinha, nunca arrumou problema e agora tá falando essas coisas. Que eu fui na ferida de cada um e cutuquei, né? E aí ninguém respondeu, foi silêncio. Aí eu falei, cara, vou ter que ir lá dizer que não foi ela, porque vai gerar um mal-estar, que no próximo aniversário de família ela vai ser isolada ali, né? E o pior é que agora, dos 4 irmãos, só um acredita que é inteligência artificial. Os outros 3 não estão convencidos de que isso é possível. Bom, essa aí foi o... Vamos lá no ZDB agora, João. Por último, a gente está implantando isso na TV em maio agora, que a gente tem o seguinte paradigma. O jornalista, ele sai para filmar. Aí ele volta com aquela filmagem. Ele sabe certinho o que o entrevistado falou, ele estava lá. Ele sabe. Só que isso tem que ir para dentro do computador, para dentro de um software de edição, a gente usa o Adobe Premiere. O Adobe Premiere, para rodar, precisa de uma máquina mais poderosa, com mais memória, com mais processador. E aí esses jornalistas, eles não são editores de vídeo. Então eu tenho que envolver um segundo profissional para, junto com eles, selecionarem os trechos para dali a gente fazer a matéria. Então o que a gente está implantando agora? O Descript é uma plataforma que a gente pega o vídeo, joga para a nuvem, ele vai pegar esse vídeo, vai transcrever o texto. Mas no começo da palestra falou que já fazia isso. De fato, eu já fazia. Só que o que vai acontecer? Eu tenho aqui, ó, volta lá, João, bota no Home, bota ali ZDB06. ZDB é o código que a gente usa na TV Zoom para o Zoom Debates. Esse foi um programa do Zoom Debate que o Roosevelt entrevistou a Luciana Tomás. Não era aí que eu queria entrar. Vai lá em cima em Composition, João. Aqui do lado direito, ó. Do meu lado,
ZDB 0605. Isso, vê aí, clica duplo aí. Beleza. Não era... Fecha a janela, por favor. Bom, eu vou... Não quero entrar ali. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui, gente, que aí eu faço do... Meu computador também é diferente. Bom, aqui ele já entrou no... Eu teria que ver isso com calma. Aqui já é o segundo round do programa. O que o programa vai fazer? Ele vai pegar, vai transcrever tudo. Só que jornalista não é editor de texto, né? E o que é o diferencial dessa inteligência artificial? Você não edita o vídeo, você edita o texto. Então tem uma frase lá que o cara gaguejou. Tem uma frase que não é a melhor frase. Você corta a frase e ele automaticamente corta o vídeo. Então o jornalista tem como, sem saber nada de edição de vídeo, cortar o texto, mudar parágrafo. Ele pode pegar uma fala, que seria o segundo parágrafo, jogar como quinto parágrafo e reordenar o texto, e depois você tem a entrega do vídeo do outro lado. Isso. Uma grande coisa que tem também, por exemplo, esse programa foi um programa de 1 hora, falando de um documentário baseado nas montanhas, nos Três Picos, na acessibilidade, de conseguir levar um cadeirante para o Alto do Caledônia, toda uma história de superação, essa coisa toda. Então, esse programa possibilita você pedir, olha, eu quero jogar isso no meu Reels do Instagram. Eu quero um Reels de 1 minuto. E qual vai ser o tema, por exemplo? É superação. E aí ele vai dentro do programa lá de 1 hora, ele vai pensar trechos que juntos vão somar 60 segundos, já vai formatar com o vídeo em pé, e você já vai ter um discurso acontecendo. João, vai no início aqui sobe o máximo ali. E vai lá no trabalho, já dá o play ali, já dá, clica e dispara. Né, o trabalho do cinegrafista, do diretor de fotografia, é muito difícil, porque as histórias, as imagens, elas não se repetem. Então, se você perdeu um take importante para a história vai ficar com menos sentido, né? Não tem como você pensar num futuro se não tiver sustentabilidade hoje. Então, ser um turista sustentável é, primeiro, você evitar o maior impacto possível no ambiente onde você está. Esse respeito com o ambiente onde você... Qual a limitação do programa? No caso da gente, que não está tudo com take aberto, e ele vai estar se orientando ao melhor texto, ao melhor storytelling, vai acontecer da Luciana Tomás aqui está falando e ela não está na tela, né? Mas isso simplesmente com um clique do mouse, eu pego e faço assim, ó, puxo para o lado e ela vai aparecer. Então, eu só queria mostrar para vocês esse processo, que esse é um processo importantíssimo, porque é muito mais fácil você editar conteúdo baseado no texto do que ter que assistir o vídeo. Entendeu o que eu estou falando? O texto você lê o parágrafo, o vídeo você vê cada segundo. Você não tem um resumo visual de um vídeo, mas quando você bate uma olhada, você dá uma olhada numa página de texto, você consegue fazer uma leitura dinâmica e captar o que vai para o gol, o que não vai. Né? Então, esse é o próximo processo. De forma que não preciso ter máquinas tão poderosas, não vou sobrecarregar o editor, tendo que ficar fazendo cortezinho daqui, cortezinho dali. E aí o jornalista ele já vai entregar para o editor o conteúdo que está valendo. E aí o editor vai botar os caracteres, a marca da zoom, algum infografismo que tenha que ser feito. Pode ser adicionado fala, e aí essa fala poderia ser da Luciana clonada, ou poderia ser de uma voz que eles têm no banco de vozes dele ali. Que seria para a gente cobrir isso com imagem depois. Essa finalização de edição ainda demanda você jogar para um editor, por exemplo, para você escolher qual imagem vai cobrir ali, como é que não vai e tudo mais. Mas isso é um grande passo,
Porque, por exemplo, num programa, um debate que você tem 1 hora, você tem que assistir o programa de 1 hora e conseguir pescar as falas ali para construir uma história, dá muito mais trabalho que se você for pela linha de texto ou de pedir para ele. Ó, é sustentabilidade o tema. Então ele vai lá dentro desse programa que também falou em sustentabilidade e vai pescar ali quais as partes do vídeo que se falou mais em sustentabilidade, em ecologia. Então isso facilita muito o trabalho. Então, beleza, a gente já viu imagem, já viu acervo e tal. E aí eu queria, deixa eu pegar meu celular aqui. Agora eu vou tentar fazer uma coisa aqui, que como o celular não está conectado na brincadeira aqui, vocês estão me ouvindo bem então, né? Eu vou carregar aqui no GPT do meu celular. Eu programei um GPT para fazer a palestra de hoje, que é a Maria. Então a Maria, ela é uma especialista em inteligência artificial na área de comunicação, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ativar o microfone aqui do meu celular e a gente vai fazer perguntas para a Maria e eu vou botar o microfone aqui na saída do alto-falante do meu celular para a gente escutar as respostas dela. Positivo? Então eu vou colocar aqui, e aí é o seguinte, pergunta, espera ela responder, para depois a gente fazer outra pergunta. Vamos puxar a fila aqui com o Marcelo. Marcelo, você vai fazer uma pergunta para a Maria, e você fala o nome dela, né, Maria? E aí você faz a pergunta dentro da temática de hoje, tá? Bom dia, Maria. Considerando todas as evoluções que a gente tem visto causadas pela inteligência artificial, o que você acha que realmente haverá de espaço para a atuação humana daqui por diante? Ai, bom dia nada. Tô cansada desse povo achando que a IA vai virar dona do mundo, enquanto a humanidade vai tirar férias coletivas. Mas vamos lá, já que você perguntou com educação. Olha, apesar de toda essa avalanche de automação, ainda tem muito espaço para os humanos brilharem. Tudo que envolve empatia real, pensamento crítico complexo, criatividade de verdade, não só gerar imagem bonita com prompt, liderança, tomada de decisão ética e adaptação cultural, continua sendo território nosso. It seeks, mas não vive. Ela ajuda, mas não sente. Isso faz toda a diferença em áreas como saúde mental, educação personalizada, criação artística profunda e, claro, comunicação estratégica com nuance e alma. Então relaxa, ainda vai precisar de gente que pense, sinta e tenha jogo de cintura. Agora, quem ficar só repetindo o processo igual robô, aí sim vai dar ruim. E aproveita que tá na vibe futurista e garanta já o seu Desgrudex 3000. O spray antissocial que te livra de conversas fiadas em elevadores. É só borrifar e ver as pessoas sumirem. Então, como é que a Maria foi programada? Foi assim, ó, Maria, você é da geração Z, então sua maneira de se comunicar é geração Z. Você é mal educada, debochada, engraçada, espirituosa. Toda vez que te fizerem uma pergunta, você reclama porque você está cansada. E aí o usuário fica sempre perguntando, em vez de trabalhar, em vez de buscar as informações dele, eles ficam te perturbando. E aí você dá a resposta, e no final da resposta você faz um merchandising de um produto absurdo que não exista. Então, ontem ela estava fazendo propaganda de chip detector de chulé. Que você bota o chip no tênis e quando dá chulé, o chip apita. E aí, hoje ela falou de um spray para você não ter que conversar com as pessoas no elevador, spray antissocial, né? Então, ao final de cada pergunta, de tal interação, de cada interação, ela vai inventar um produto louco e vai fazer o merchan daquele produto, como se aquele produto existisse. O conteúdo da resposta é ok, só que ela foi programada para ser mal educada. Eu tenho um astrólogo ali que você fala que ano que você nasceu, qual a data que você nasceu,
faz uma pergunta, ele dá a resposta em cima daquela pergunta. Por exemplo, se você perguntar que ano que o Vasco vai ser campeão, a inteligência artificial começa a rir, começa a dar gargalhada. Então, você quer falar com a Maria ou com o astrólogo? Com a Maria, vamos lá. Maria, bom dia. Eu posso transformar o comportamento humano a partir dos símbolos do inconsciente profundo? Ai, meu pai, mais um místico querendo brincar de Carl Jung com IA. Tô quase pegando meu tambor xamânico aqui. Mas vamos lá, que essa pergunta é boa. Sim, meu bem, você pode sim influenciar o comportamento humano usando os símbolos do inconsciente profundo. Os arquétipos que moram nesse calabouço da mente humana são poderosíssimos. Quando você ativa esses símbolos com imagens, narrativas, experiências sensoriais, consegue acessar camadas emocionais que a lógica nem encosta. É por isso que certas histórias mexem tanto com a gente. Elas falam com algo ancestral, intuitivo, que a gente nem sabe nomear direito. Mas isso funciona melhor quando é feito com responsabilidade, ética e uma baita noção de contexto cultural. Porque mexer com esse tipo de coisa é tipo abrir um armário trancado há séculos. Nunca se sabe o que vai pular de lá. Agora segura essa. Chegou o PsycFun, o difusor aromático que libera cheiros baseados nos seus traumas reprimidos. Um mergulho olfativo. Bom demais, né? Então, dá para fazer um programa de televisão, imagina, 3 celulares. Cada celular com uma desbocada diferente, um desbocado diferente. Maria, o Zé, o Joaquim. Os 3 desbocados. E botar os 3 discutindo e ficar olhando e rindo, porque bota personagens diferentes. Ela não sabe que é uma IA. Na primeira resposta que ela deu, ela usou nós como se ela fosse humana. Marcelo Verli percebeu. Ela acha naquele momento ali que é uma pessoa. Né? Teve uma que eu fiz um teste, mas o que você acha de botar uma IA aqui junto de nós humanos conversando? Ela não, até funciona e tudo mais, pode até enganar, mas não é a mesma coisa, porque ela acha que naquele momento ali que ela é um debatedor, né? Então, encerro por aqui, já me estendi. Perguntas? Alguma coisa que eu possa? Maria. Tem um astrólogo que é muito bom também. Pode falar, Luan. Sim. Então, todo o armazenamento de texto, a gente usa a nuvem do Google, tá? A gente tem uma nuvem de 8 teras, mais ou menos, que é o conteúdo de texto e fotografia. E o conteúdo de vídeo a gente armazena no YouTube. A gente tem um canal principal, que é o que o telespectador vê, e a gente tem um canal do YouTube secundário, que é como se fosse um backup de segurança. Se um hacker invadir um canal, tem o outro canal com o mesmo conteúdo, mas todo bloqueado. Porque o vídeo é muito pesado, né? Eu tenho que vender a mãe para poder, o carro, para poder pagar o acervo da Zoom todo. Aliás, a gente está resgatando o acervo da Zoom. A gente está no processo de pegar fita mofada lá de 2000, 2001 e passar por um processo de limpeza dessas fitas, restauração e digitalização desse acervo. Né? Então, quando o Roosevelt, no começo, ele fala da importância da TV Zoom, a gente não deve imaginar a TV Zoom como um veículo de comunicação. A gente tem que imaginar a TV Zoom como um patrimônio da comunicação de Friburgo, que continua atuando, continua defendendo as bandeiras de Nova Friburgo e se modernizando. Vocês estão vendo tudo que a gente está fazendo aqui, que é moderno, é ponta, é pioneiro. Né? A gente já estava usando a AI antes da AI explodir. E que, de certa forma, associar a tua marca a esses valores, né, é você ajudar a construir um conteúdo de sadio. Por exemplo, não estou criticando quem faz,
Estou te dizendo o que eu não posso fazer enquanto gestor. Não entra bet na TV Zoom. A gente recebe propostas, principalmente de Portugal. O tempo todo, coisa de Portugal vindo, oferecendo, perguntando para a gente quanto seria, quanto custaria. Direto. Portugal e Dinamarca, que são agências internacionais que compram espaços em sites e tal, com publicidade. No site da gente só entra empresa de Friburgo. Você vai lá, vai ver Stan, vai ver Gemini, vai ver outras empresas aqui de Friburgo, mas é uma filosofia nossa, nada que possa colocar em risco. Por exemplo, chegar no final, eu já vi isso em site, que eu gosto muito, por exemplo, como o Olhar Digital, que é um site de tecnologia. Aí você lê a matéria, quando chega no final, está lá, mulher em Nova Friburgo ganha 20 mil por mês fazendo isso. Aí você clica na matéria, ali vai ter alguma coisa que vai te direcionar para um vício, para um vírus, alguma coisa assim. Então a gente tem muito essa preocupação, né, de não ganhar o clique, ganhar o centavo, ganhar o dinheiro, em função de alguma coisa que vai colocar em risco, porque a gente reflete os valores da Cianf. Então, também é o chat GPT. Só que aí eu criei um chat, que a gente chama dele de postagens no portal, que é onde eu peguei um documento das boas práticas do Google e coloquei esse documento nessa IA. Aí está lá o seguinte, pegue o texto, resuma com no máximo 500 palavras, estava com 600, se eu não me engano, tudo mais, adequando às seguintes práticas. Aí tem lá todas as práticas do Google. Isso, e criei a minha IA para isso. E aí você vai ter que me dar um título, você vai ter que me dar uma meta-descrição, uma frase foco. E aí eu coloquei tudo que precisava, de forma que ela não precisa mais de ordem. Qualquer texto que cola lá, ela já sai reformatando. Sim. Sim, sim. Não, mas criar IA é muito... Se você tiver a conta paga, criar IA é muito fácil, tá? Mas você pode sim. Você pode botar num arquivo do Word o que você precisa, para você não ter que ficar digitando sempre. Então você pode ter essas diretrizes do Google, dizer que você precisa de um título, você precisa disso, você precisa daquilo. Aí na hora de dar o prompt, você copia aquele conteúdo do Google, cola lá no GPT, depois cola o teu texto, e aí vai acontecer. Tá bom? Mais alguém? Roosevelt já está me ameaçando de demissão compulsória aqui. Gente, obrigado, tá? Fazemos lá um programa hoje na TV Zoom, o Zoom Debate, e 1 ano e 3, 4 meses, né? E a dúvida da pauta, qual seria o tema do primeiro programa, né? E aí ficamos aquilo e buscando, o que nós vamos falar para impactar? É um Zoom Debate, é um programa. A Zoom hoje ela não é uma TV somente, a gente tem que falar para você, da mesma forma que a gente luta muito com relação a essa coisa de patrocinador, porque a gente tem que provar que aquilo é importante, a gente ficar com o pires na mão, então tem que ser aquela corrida. Mas a Zoom ela não fica somente em Friburgo. Hoje nós temos canal em Teresópolis, canal em Petrópolis também. Então quando a gente faz um programa aqui, nós estamos lá nos... E no interior todo, e agora no interior todo, e mais uma startup que nós entramos logo no início, em São Paulo, a Sul TV, que tem 100 micro e pequenas emissoras por todo o Brasil. Tá? Então o que a gente fala aqui não dá mais, com todo respeito, para falar do buraco de Friburgo. Vamos falar do buraco de Friburgo? Se o buraco de Friburgo ele for um buraco que, de alguma forma, o tratamento daquele buraco ele seja de forma exemplar, né, que possa repercutir para essas emissoras em rede, que a gente faz, e fora, naturalmente, a rede social. Então, isso para que vocês verificarem a importância de hoje do trabalho que está sendo feito aqui. E aí, voltando à questão do tema, qual o tema para o primeiro programa? Então, olha só, há 16 meses atrás, o tema, sabe qual foi, gente? Esse aí, inteligência artificial.
E aí é o seguinte, quem vai falar de inteligência artificial? Né? Como é que é isso? Você vê, um ano atrás era um monstro para a gente falar isso. Mas vamos falar isso. Inteligência artificial na TV Zoom, né? A TV do interior de Friburgo. Conclusão, nós conhecemos em Friburgo, e tem em Friburgo um rapaz que há 8 anos atrás, talvez, 7 anos atrás, ele foi para a Bélgica e fez um doutorado em quê? Inteligência artificial. Algo que para a gente é um fantasma de agora. Se a gente fizer uma pesquisa aí de cada 10, o cara saber o que é e tal. Então, esse rapaz, ele mora em Friburgo e ele trabalhava, o time dele era da Nova Zelândia, todo dia ele acordava no horário lá da Nova Zelândia, não sei quem é que conhece, sabe qual era lá o fuso para Nova Zelândia, ele acordava, trabalha no fuso da Nova Zelândia até um tempo atrás, e ele era contratado, a empresa dele era americana. Olha só que loucura, o cara em Friburgo, interior, tá, que com um doutorado em inteligência artificial, trabalhando para uma empresa americana com o time dele na Nova Zelândia. Aí, ok, poxa, aquilo já era. E aí, o que nós fomos trazer? Fomos trazer já naquela época o curioso, né, o desenvolvedor, o programador e tal, o cara que estava com a gente. Então, Salvador foi bater a bola com ele. Era um programa de debate, Zoom debate. Então, fomos bater bola ali, né? E saiu um debate bacana, mas aí, quem ficou de fora no debate fui eu, né? Eu, como mediador, né, para poder ali, tive que estudar muito, mas levei uma surra, né, naquele momento. Você vê, há 16 meses atrás. O que acontece? O programa fez um ano. Pauta, estudar pauta. Qual o tema que nós vamos falar? Por um ano de programa, tem que ser um tema, tá? Porque o programa, ele fala, é um programa plural, né? É um programa que fala desde câncer de mama, né, que vai abordar saúde mental, né? Há um programa que fala de inteligência artificial, um programa que a semana fala sobre esse documentário. Esse documentário daqui, ele fala de tudo. É um programa plural. E por incrível que pareça, a TV geralmente é 70-30, né? 70% de audiência das mulheres, porque é entretenimento, né, massa TV, na geral, rede aberta, e 30% os homens. Esse programa, pesquisa que foi feita, né, Salvador fez, esse programa, ele equilibrou, ele é meio a meio. Tá? Então, só para fazer uma propaganda também. Mas aí é o seguinte, voltando, um ano depois, o que aconteceu? Qual é a pauta? Aí Salvador, vamos fazer o seguinte, vamos falar de um ano de inteligência artificial. Trouxemos o mesmo rapaz, tá? E o Salvador, para falar o seguinte, das transformações ao longo do tempo. E a primeira transformação, sabe qual era? Aquele rapaz que trabalhava para um time da Nova Zelândia e dos Estados Unidos, hoje ele não era mais empregado, ele era empregador, e ele trabalhava já para uns 6 países, né? 6 países no mundo todo. Tá? Então, só para vocês verificarem é o seguinte, a gente está atento, essa TV do interior, essa produtora do interior, ela está atenta, e vocês que estão aqui hoje, vocês tiveram aí um pequeno deguste disso aí. Parabéns, Salvador. Salvador está estudando cada vez mais, assim como ele estudou. Trabalhei com ele lá na Cândido Mendes, quando ele tinha lá a curiosidade, era da área da culinária, gostava de mexer, gostava de fazer aquela macarronada dele bacana. Aí mandamos ele para fora do país, ele foi para a Argentina estudar, ele foi para a Itália estudar, foi para outros países estudar, e fez muito bem. Foi o diretor da Escola de Gastronomia da Cândido Mendes durante muitos anos. E hoje ele está desenvolvendo, e a gente pede o seguinte, queremos uma aceleração. Nós temos que ser os primeiros. A associação em Friburgo tem que ser a primeira realmente a botar esse bloco da inteligência artificial. Vou sair agora com o Marcelo para conversar exatamente a respeito de inteligência artificial para Friburgo, ou seja, a contribuição que a gente pode dar a partir da associação, a partir de vocês, a partir de nós, a partir desse time daqui. Muito obrigado a todos vocês. Pois não. Não, a escola está abandonada. Eu saí há 3 anos da Cândido, né? E Salvador também. A Cândido Mendes, ela não acabou em Nova Friburgo, mas ela passa por um processo de recuperação judicial. Marcelo trabalhou muitos anos lá. Está ainda lá, Marcelo? Né? Então, Marcelo trabalhou muitos anos, é egresso também de lá e tal. Foi líder estudantil lá. Teve a carreira dele lá, teve a vida, né, estudantil lá. A Cândido Mendes foi uma das maiores e tradicionais instituições de ensino do país, principalmente com o professor Cândido, né, um notável intelectual mundial, né? E aí ela começou a desidratar a partir do momento que
tiveram aí no Rio e no Brasil outras instituições que foram instituições naturalmente de massa, e ela quis se manter como aquele ícone, né, a Câmara, né, dos Lordes e coisa nesse sentido. E aí o que aconteceu? Quando ela foi ver, tinha uma coisa chamada mercado, né, e ela não quis ser agressiva a ponto de, muitos aqui de vocês estudaram, o professor Josânia ali foi nosso coordenador, trabalhou comigo também, coordenador de administração. Então, para chegar onde você chegou, foi feito aquilo ali, inovadora, visionária e tal, foi feito aquilo ali, levou-se para o canto, fez um investimento bacana, só que acontece o seguinte, desidratou também por conta de outras que vieram para cá, com preços diferenciados e coisas nesse sentido e tal. Não acabou, está lá ainda, e buscando fazer oficinas, faz oficinas eventualmente, mas não curso regular de gastronomia, que é uma pena, espero... então, olha só. E outra coisa, Friburgo foi transformado muito por conta dos alunos inicialmente que fizeram. Vários dos restaurantes de Friburgo hoje têm chefes de cozinha e gastrônomos que foi feito lá, e sob a coordenação, sob a direção de Salvador. Aqui. Muito obrigado a vocês. Senão, agora quem está me despedindo, a Josane, por favor. Sim. Olha. E o que a gente fala com relação às mulheres, aqui uma fala, eu aprendi isso com a presidente da Federação da Paraíba, quando eu estive lá em Salvador, lá nessa posse do Conselho dos 50. Fomos entrevistá-la, e eu, quando saio, levo a câmera a Salvador. Salvador me dá a câmera, dá zoom, eu sou jornalista, entrevistador, tá. E aí entrevistamos ela lá, e ela falou o seguinte, olha só, a mulher não precisa de empoderamento, a mulher não precisa de cota, a mulher precisa de espaço para mostrar a sua capacidade e a sua competência. Vamos parar desse negócio de empoderamento, que nós queremos ter poder. Não, nós temos capacidade para a gente se posicionar. Então, abra um espaço para a mulher, porque a mulher está chegando, já chegou, e a gente precisa só dar esse espaço para ela. Muito obrigado. Desculpe aqui, senão daqui a pouco quem me dispensa ele. Pessoal, a gente... Vai embora não, gente. Espera aí. A gente tem uma dinâmica que é bem rápida. Edmo, vou começar com você, tá? A gente tem esse cronômetro aqui, que é degressivo, de 1 minuto e 20. Quando ele chega aos 20 segundos finais, ele emite um sinal sonoro. E quando finaliza, ele emite outro sinal sonoro. Como é que funciona a dinâmica? A gente vai abrir um espaço para que vocês possam se apresentar aqui na frente. Falar da empresa de vocês, o que vocês oferecem diferencial competitivo, como é que a gente acha a marca de vocês e o que vocês vendem. Eu vou aproveitar aqui o Edmo. Edmo é nosso associado para que ele possa iniciar, e ele trabalha justamente com